Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui pro quinto episódio do Nirvana Cast. Hoje a gente vai falar sobre, o último capítulo, né, que saiu semana passada, o capítulo 1184, com o título Quando Todos Nós Morremos, Só Restam Ostos. E a gente vai falar sobre o capítulo, mas também fazer um apanhado geral do que aconteceu até aqui no arco de Obaf. E eu estou aqui com o meu amigo Matheus, que vai me ajudar, né, nesse episódio. Fala, gurizada, mais uma vez o homem tá aqui, né, para falar sobre essa obra maravilhosa e transcende qualquer outra série, filme e é isso, bora que bora, o capítulo aí tá fenomenal, vai estar contando mais um pouco sobre o passado incrível do nosso músico do bando, né, o Brook, e David vamos que Brooks, vamos que será? vamos. Oi? David Brooks, será? David Brook? Vamos ver isso daí, vamos mais a fundo. Primeiro, né, começando com a capa, que nos traz um easter egg, porque o título do capítulo é Quando Todos Nós Morremos, Só Restam Ossos. E na capa desse capítulo, mostra o Brook sendo picado por águas vivas elétricas enquanto nada no mar. Ou seja, o Brook, ele é só osso, né? E é o título, Enquanto Todos Nós Morremos, Só Restam Ossos. Mas o Brook está sendo picado por um animal que não tem ossos. E Aí, essas águas-vivas têm um jeito de mu, né? uhum. Os olhinhos, Aham. tal. Aqui até bem no cantinho vai dizer que se não é o Imu, quando antes de ele ser, a gente sabia como é que ele era, né? Como é que ele é, né? Não era assim que aparecia esse Imu aqui. Essa água viva bem do cantinho. Fica bem evidente ali, né? A primeira vez Aham. que ele aparece, parece assim, né? Todo Sim. encapuzado, só um olhinho. Será que o Imu não tem osso? Será que Imu é uma água viva? Ou ele tem uma fruta e o poder dele é da água viva? Acho que não, né? Porque a gente já sabe que ele possui o fruto, né? O fruto. O poder do fruto, né? Não O poder o fruto em original. si, né? Mas seria muito legal esse paralelo, não? Seria. O Oda estaria colocando um baita easter egg aqui, né? Uhum. Então, quando o Imu morresse, não ia sobrar nada, nem ossos, porque se ele não tem ossos, né? E você É, e acredita você vê que ele. que o Luffy e o Loki conseguem sentar porrada no Imu e matar o Imu ainda em Elbaf? Eu acho que ainda não, cara. Eu acho que ainda não. Porque vai ter que. O Oda vai ter que explicar toda aquela questão do Haki, do Joy Boy. Tipo assim, eles vão ter que. O Oda vai ter que mostrar a evolução do Haki, né? Então eu acho que ainda não, cara. Cara, eu vou dar a minha visão. Eu acho que o Imu vai de Vasco já em Elbaf. Por quê? Hum, Eu vou explicar o porquê. Olha só que legal. Tu sabe que o Luffy derrotou o Kaido, né? sei. Na quinta marcha. E o Luffy derrotou o Kaido, que era o cara que estava tiranizando o Wano e tinha matado o Oden. Uhum. E o filho dele era o Momonosuke. Então o Oda ajudou o Momonosuke a vingar a morte do pai. E agora em Elbaf, você tem o Imu e você tem o Loki, você tem o país em vez de ser o Ano é o Elbaf, o rei em vez de ser o Oden é o Araldi, o filho em vez de ser o Momonosuke é o Loki. E o Luffy, em vez de despertar apenas a quinta marcha, ele pode acabar despertando a sexta marcha. E a gente já viu, né, ali no arco, quando mostra o flashback de God Valley, quando o Rock estava possuído lá pelo Dome Reverso do Imu, o que que o Roger e o Garp precisaram fazer? Eles precisaram, eles perceberam que o Rox, daquele jeito, ele tinha uma energia ilimitada, ele não cansava. E eu acredito que o Imu também não cansa, cara. Então, por exemplo, se a luta se estender, o Loki vai cansar, o Luffy vai cansar e o Imu vai ganhar por conta daquele fôlego infinito que ele tem, provavelmente por causa do Maki dele, daquela energia que ele tem do Maki. Então, assim, o que que o Roger e o Garp fizeram? Eles tiveram que combinar um golpe com a maior massa de haki do rei possível
para furar aquela defesa do Rox e daí derrubar nocautear, né? Derrubar o Rox, mesmo ele estando possuído pelo Dome Reverso. Eu acredito que com o Imu é a mesma coisa. Mas como é que o Luffy e o Loki iam conseguir uma massa de Haki do Rei suficiente para derrubar o Imu? O Luffy teria que daí começar a despertar o Haki do Joy Boy. Aquele mesmo Haki que é mostrado no final do arco de Egghead, quando o MF puxa a corda, né, e libera o Haki do Joy Boy. Tanto que o próprio Scooper Gaban já disse, os Cavaleiros de Deus não são imortais realmente. Se o Haki do Rei for usado de uma maneira correta, for usado corretamente, eles podem perder. Isso ele fala ali o Scooper Gaban também fala que os Cavaleiros de Deus sempre foram atrás dos Piratas Rogers para reaver o Shanks, né? Mas eles sempre se deram mal. Por quê? Porque a tripulação do Roger é uma tripulação muito forte em Haki. Aí que eu vejo, se o Oda repetir o padrão de Wano, do Luffy ajudando, no caso, um filho a vingar a morte do pai de um tirano que estava querendo oprimir o país dele, se o Oda repetir esse mesmo padrão, então eu acredito que o Imu pode ir de Vasco no próprio arco de Obaf já. Mas claro, né, isso a gente vai ter que ver, né? É o Oda que vai decidir essas coisas. É, eu, eu espero que, né, cada vez mais a gente se aproxime do fim, né? Mas a gente também quer ver toda essa batalha, o século perdido e tudo mais, Sim. né? Eu acredito que também, que nem eu falei, o pessoal, tem muita gente que tá reclamando de flashback. Não sei se já chegou a perceber assim. Sim, sim. Porque, deu o flashback lá do Rox e do Harald, de God Valley, e agora já tá tendo outro flashback, agora é o do Brook. Mas, cara, eu não consigo ver. Precisa de flashback. Precisa. Porque a gente vai ter que entender a totalidade da obra. Todo o universo da obra. Sem flashback, isso é impossível. Não tem como o Oda explicar toda a obra só com luta. Claro, a luta é importante, né? É importante ver o desenvolvimento da força do Luffy, de um possível novo despertar, né? Mas a gente precisa dos flashbacks para trazer esses elementos, né? Para formar o quebra-cabeça. Porque uma coisa legal é que o One Piece pode ser algo, se traduzido para o português, seria uma peça, um pedaço. Ou seja, quando tu monta um quebra-cabeça, tu monta 1.000 peças, 2.000 peças numa peça só. Então eu acredito que isso também seja assim, tipo, de você ir encontrando as peças, que no caso, vamos imaginar as peças como flashbacks, para você ir montando esse grande quebra-cabeça, né, que é o do mundo do One Piece, né? Uhum. Mas agora a galera ficou, acho que meio brava nesse quesito dos flashbacks, por causa que, pô, o Imu tá aparecendo agora e a galera quer saber mais de Imu, né? Uhum. Então eu acho que deve ser por isso. Mas o Oda ele vai ter que contar o passado de cada tripulante, porque senão a gente não vai entender qual que é o despertar das frutas deles ou do Sim, poder sim. deles, né? A gente vai ter que saber o passado deles, não vai ter escapatória. Sim, com certeza. E eu acredito que durante a luta do Luffy e do Loki, depois que passar o flashback do Brook, né? Vai ser mostrado o flashback talvez até mesmo esse flashback do século perdido, velho. Aí, ó. Se mostrar uma possível. Se o Luffy chegar perto de alguma coisa Se o Haki do Rei do Luffy se fortalecer mais e chegar pelo menos próximo do que é o Haki do Rei do Joy Boy, do que era, né? Então o Oda vai ter que explorar isso em um possível flashback, né? Num futuro flashback. Mas é isso aí, Rubens. Bora, puxa, puxa. Página 1. Já começamos ali com a nossa Shuri, Shuri, princesa. princesa de Espéria. 14 aninhos, hein? 14 aninhos, parece que tem 3 metros de altura, né? 14 Do jeito anos. que o Oda desenhou aí. O Oda desenhou ela grande numa página, mas se tu for ver a página 2 já, ela do lado do Brook, É uma anã. já tá uma anã já, do lado dele. Eu nunca entendi essa questão aí da altura também no One Piece, cara.
nunca entendi não, cara. Tipo, Barba Branca, 5 metros de altura. Big Mom, 15 metros. Ah, mas a Big Mom era gigante, né? É, a Big Mom era. Não, mas eu acho que a Big Mom tinha 9 metros. 9 metros, 9. né? Aham. O Kylie Mas tinha enfim, uns 8 assim. é uma altura assim anormal para seres humanos, né? Sim. Mas eu acho que isso tudo, cara, deve ser alguma coisa, alguma. Que nem, por exemplo, tu sabe, né, que tem a ancestralidade, né? E chega uma hora que a nossa ancestralidade vai ser tão diversa que a gente vai ter descendente de asiático, africano, europeu, de tudo que é tipo, entendeu? Aí indígena. Porque a gente tem um pai e uma mãe, dois vô e duas vó, quatro bisavô e quatro bisavó, e assim vai, entendeu? Uma hora diversifica tanto. Então, provavelmente a questão da altura deve ser mescla com gigantes e humanos. Porque, por exemplo, a gente vê lá do. É uma coisa que eu penso, né? Ali a criança do Gabã, que é o Gollum, é uma criança de um humano com um gigante, que dá um tamanho médio. Uhum. Então, acho que é assim também, assim poderia funcionar, né? Então, Sim, por que não, né? claro, claro. Porque a altura do One Piece varia muito, cara. Tem personagens de 5, 6 metros. Daí tem os gigantes, quase todos têm ali entre 20, 18, 22, 25. Os gigantes ancestrais, né, que são os maiores, tipo o Loki, o Araldi, assim, que são gigantescos. E daí vai. Aí, ó. E o capítulo já começa, né, com a nossa princesa tacando terror nos caras. Eu não lembro, esses caras apareceram no capítulo passado ou não? Não, esses não, porque esses caras aí, eles estão só querendo... Porque quando o capítulo passado mostrou a Shuri com 7 anos, né? Uhum. Daí ela era uma criancinha, daí esses caras aí já estão querendo ela por causa que ela ficou bonita depois de adolescente, né? Então eles não apareceram. Só a gangue da Daí, cavalaria, né? Que daí queria aham. pegar a Candio, a rainha, né? Aí esses caras só foram meros é, bonequinhos de teste para ela, né? Sim, nenhum deles chamou atenção, tocou o coração dela. Por quê? Porque eles eram homens fracos e ela não gosta de homens fracos. Fracos e não sabiam tocar música, né? Ela gosta de um cara que nem o Brook, um cara forte e que sabe tocar. Aí, ó, que cativou o coraçãozinho dela. O que é meio bizarro, né, cara? Um Sim. homem de 27 anos e uma menina de 14 ser apaixonada por ela, né? Não, mas o Brook não é apaixonado por ela, ela é apaixonada pelo Brook, né? Daí tudo Eu certo. concordo. Porque, por exemplo, se fosse o contrário, daí seria estranho, mas daí que nem como é ela que tá apaixonada, daí Ah, continua sendo estranho. continua, continua sendo Mas estranho. enfim. Ah, eu lavo minhas mãos, cara. Pô, é o Brook, mano. E nessa juventude dele aí, o cara tá no auge, mano. O cara tá Sim. exalando aura. Tem muita gente falando também que o Brook é muito mais forte aí do que quando ele tá no bando, né? E eu acredito que sim. Mas eu acredito que uma coisa é porque aí ele, que nem quando ele tá com o bando do Luffy, ele é só um esqueleto. Aí ele tem a questão dos músculos, né? Da carne. Tipo, é diferente se eu fosse só um esqueleto. Eu ia ser só um, né? Não tem como, né? Mas, por exemplo, um cara bem magrelo, assim, vamos comparar um cara bem magrelo, bem seco, quase zero massa muscular, assim, só pele e osso. E um cara mais fortinho. É claro que o cara mais forte, né, vai. E assim, certo com o Brook, né? Por isso que talvez ele fosse mais forte, né, do que ele é hoje. Eu acho que a fruta que ele consumiu, né, limitou os poderes dele. Mas eu acho que quando ele conseguir despertar ela, aí meio que ele vai voltar nesse auge dele, sabe? Sim, sim, pode ser, eu acredito. E, ó, Tem teorias desse tipo, né, que quando ele despertar o poder da fruta, ele vai conseguir voltar a ter o osso, né, a pele, a carne, essas coisas. uhum. Ah, eu não precisaria disso daí não, tipo, ele voltar na forma física. Eu acho que tipo, só despertar o poder ali e ele continuar o osso, né? É, E não tem, né, cara? A gente nunca imaginou o Brook com pele e carne, não. A gente sempre imaginou o Brook osso, né? sim.
Mas enfim, E o Brook tinha sempre esse Black Power, né? é o Black Power. O afro que o Luffy fala. Foi a única coisa, fora os ossos, é claro, que sobrou do Brook, né? O Uhum. Brook continua tendo o Black Power. Interessante porque o Oda fala, na nossa morte só ossos vão ser, mas no caso do Brook sobrou os ossos e sobrou o afro, né? O Black Power. A marca registrada do Soul King, né? Sim, sim. Mas enfim, Rubens, a continuidade aí nesse capítulo, topzera aí. Aí eles começam a conversar, né? Estão cantando, né? Uma musiquinha. Inclusive a musiquinha que quando todo mundo morre, independente se é um escravo, se é um rei, se é uma vaca ou se é um sapo, quando todo mundo morre só resta osso. E daí a mocinha pergunta o porquê que ela gosta tanto do. Por que o Brook gosta tanto do pai dela, né? E o Brook começa a contar, né? Que se não fosse pelo pai dela, só osso ele seria. Aí, ó. Ah, é, né? Lembrei, esse capítulo aqui vai falar um pouco do passado dele, né? Com o rei, né? Sim, quando ele era mais criança Aí, ainda, quando ele ó. tinha 11 anos. Começa falando. Olha como já esqueci completamente, cara. Não, não. Agora eu já lembrei, já me tô situado já. E daí ela vai, né? A Shuri vai e pergunta, né? Brook, você gosta de mulheres fortes? Daí o Brook. Na verdade, ela já pergunta isso sabendo que o Brook gosta, né? Sim. Só que ele tá totalmente apaixonado pela mãe da Shuri, né? E Aham, não pela Kanga. Shuri, né? E ainda que a Shuri é muito nova, né? E ó, Sim. aqui, né? Ó, e ele ainda fala, pare com isso, é deselegante. Uma coisa legal que eu gosto de pensar é que na tradução se perde muita coisa. Ali no japonês eu sei, porque eu sigo um canal de um tradutor, né? Ele é japonês, ele traduz do japonês para o inglês. Ele fala que o jeito que o Luffy falou é uma forma no japonês de repreender especificamente mulheres. Daí quando tu traduz, pare com isso, é deselegante. Pensa, é deselegante, né? Mas pra tu ver tanta nuance que tem de diferença no japonês, né? Que coisa que acaba se perdendo na tradução, né? Sim, sim, muito, né, cara? Porque é traduzido do japonês pro inglês, daí do inglês pro português, Sim, tal, tal, tal. acaba perdendo muito. Mas enfim, e daí ele vai e tá tendo ali eles passam ali por umas mulheres, né? Aí o Brook vai e já faz o pedido que ele sempre faz, né? Posso ver sua calcinha? Isso aqui é fenomenal, cara. Sim. Né? Quer dizer que ele não abandonou a sua marca registrada, né? Quem ele era, né? Depois de Sim. perder tudo que ele Isso perdeu, né? mostra que o Brook sempre teve essa personalidade que ele tem hoje, né? No mangá. Ele sempre teve essa coisa de ser mulherengo, né? Já, Uhum. tipo, fazendo um par com o Sanji, né? Que Sim, sim, sim. Antes do Brook, o Sanji era o único mulherengo do grupo, né? Depois do Brook, daí foram uns. Alô? Cortou? Cortou? O que deu? A voz cortou? Não. Pra mim cortou, mas vai lá, continua. Não, eu tava falando que o Brook agora é. O Brook agora é o par do Sanji, né? Porque os dois são mulherengo. Antes do Brook era só o Sanji, agora é no bando, né? Agora, agora os dois estão de igual para igual. Sim. Aí, ó. E qual página que tu parou aí, homem? Na página que Depois que ele. ele estava cantando no jardim. É, eles estavam E cantando. essa, pô, e essa risada do Brook, né, cara? Yohohoho! Não é a mesma do Binks no Sake, cara? Pois é. E o. Né? Ele tem a mesma risada que tem na música, mano. Né? Todo mundo tá achando que foi ele que cantou, que fez a música, né? Mas acho que não, né? Não sabemos também, né? Pelo fato de ele ter a mesma risada. Então, porque ali quando criança, mesmo quando ele tinha 11 anos, mostra que ele já tinha essa risada, né? Uhum.
Então mostra que foi antes mesmo de ele conhecer o Binks no Binks Saque, né? O saque do Aham. Bink. Então, provavelmente ele pode, talvez não criado, mas feito um remake, como, por exemplo, já tinha uma música e ele meio que, ou um poema, alguma coisa assim, ele teve acesso e fez com o Uhum. estilo dele. Pode ter sido isso também, né? É porque eu não lembro se nos flashbacks que teve aí mais recente era cantada essa Brinks não sei o que, né? Eu não lembro. Eu sei que o Binks no Saque é uma canção do West Blue. Porque se tu for ver assim, detalhadamente, só tinha 3 pessoas que do bando do chapéu que conhecem a música. O Brooks, né, que fala aí que ele já cantava, porque ele é muito mais velho que os outros, que o outro pessoal do bando, né, que os outros membros do Uhum. bando, da tripulação. A Robin, mas a Robin é do West Blue, de O'Hara. E o Luffy. Mas por que, que o Luffy é do East Blue? Mas por que, que o Luffy conhecia o Binks no Sake? Porque o Shanks e os amigos dele, a tripulação dele, cantavam a música Binks no Sake. E o Shanks é do West Blue. Então, eu acredito que o Binks no Sake tem alguma relação com West Blue, que foi criado realmente no Reino Esperia. Tem 2 teorias, que o Brook criou essa música, ou que essa música veio do século perdido, e o Brook fez um remake, assim, tipo, do tempo atual, né? Polarizou a música, tu diz? Ou não? É um remake, por exemplo, tem isso na música, né? Por exemplo, fazer uma paródia de alguma música que já existe, alguma coisa assim. Existe isso, Sim, né? sim. Acredito, porque os únicos que membros da tripulação que sabiam que a música existia, que já conheciam, eram todos do West Blue, né? E o próprio nome Esperia, né, é inspirado na mitologia grega, de uma ilha, de um lugar que era de Hesperides, que significa evening, que no caso em português não existe uma tradução literal para o português de evening, mas é o final da tarde, né? Que no inglês eles falam evening, o finalzinho da tarde, assim. E evening, o que que tá, o final da tarde, o que é? Onde o sol se põe. O sol se põe no oeste, no ocidente. E o Luffy, ele tá no West Blue. Então tem todo esse jogo que o Oda gosta de fazer, né? Questão sol poente, o oeste, o ocidente, uma terra do ocidente, entendeu? Saquei, olha só quanta cultura. One Sim, Piece também é cultura, cara. One Piece é, velho. O Oda usa muitos elementos de várias coisas. Do, Muito legal ver do isso. cara é um gênio. Mas enfim, então, aí, enquanto eles estão ali naquele, não sei se dá pra chamar jardim, quintal, né? Um Bonito jardim pra caramba, aliás, bonito. né? Baseado em música. E Olha só a clave de sol o. ali. Sim, o mato ali, né? Sim, tudo Ó, pra feito de caramba. música, mano. Muito legal. E daí aí o Brook começa a contar, né? O passado dele, né? Daí é Uhum. mostrado ele com 11 anos espiando o que dá pra ver que é uma mansão ali, né? Que é Uma uma escola de casa música, gigantesca, parece. né? Ou é uma escola, né? Uma escola de música. E de música, né? Uhum. E aí que surgiu a paixão do Brook pela música, né? Sim. Aí depois ele vai pra um lixão ali, né? Monta o seu violino de sucata, de não sei o que, né? E começa a cantar uma música até que Que, meio que aterrorizante, não, né? sim, é meio forte a letra e essa música ele criou. E ali parece que ele mora, né, no lixão, né? Uhum. E ele usa coisas, tipo garrafas, coisas que ele vê ali para montar o instrumento dele, porque ele não tem condição de comprar um instrumento normal, que nem as outras crianças, né? Eu acho que ele não tem nem condição de comer. Sim, Imagina comprar um violino, algum instrumento, né? sim. E um fator nessa música que a gente tem que comentar, cara, é essa parte aqui, ó. Minha mãe, meu papai, meu irmãozinho também. E aí surge a ideia. Será que o Brook também tem um irmão que possa estar vivo?
ou algo do tipo, assim como foi com Shanks. Sim, porque. Ah, verdade, né? O Oda. Talvez o Oda gosta de. A gente ignora muitas vezes, tipo. Porque muitas vezes a gente lê e passa batido, né? Mas o Oda Uhum. coloca muita mensagem, assim, em falas que parecem, assim, aleatórias, soltas, né? Até a questão do próprio Barba Negra, quando ele fala do homem marcado pelas chamas e tal, tem muitas coisas ali que se tu olhar no original japonês, tem muitas coisas a mais que tu consegue perceber. E ali a questão papai, mamãe e meu irmãozinho. Então, o Oda pode estar assim dando uma dica que o Brook tem um irmãozinho, no caso, meu irmão mais novo. E Uhum. papai e mamãe. Aqui ainda não foi mostrado o pai e a mãe do Brook. Talvez, eu penso uma coisa, o pai e a mãe do Brook podem ter mandado ele embora por não ter condição de criar ele. Talvez pode, Sim. no caso, abandonaram ele. Talvez acontece às vezes. Ou morreram, né? Ou Ou morreram, morreram, ou ou morreram. abandonaram. Porque Uma ali, dessas duas logo em hipóteses, seguida, né? fala, né, todos nós mortos de fome bem juntinhos. Então, Uhum. quem sabe já tenham falecido, né? Pode ser que seja isso, né? Por que não? É. Mas enfim. E daí só que ele não esperava que quem estivesse ali, né, escondidinho escutando, era o príncipe de Espéria, né? O príncipe Elvin, só que ele não sabia, né? Claro que a gente sabe, né, que ali é o príncipe, mas o Brook não sabia de nada que o príncipe Elvin era um príncipe, né? Era o príncipe do reino. Pra ele era só um cara que tava no mesmo barco que ele, inclusive. Na mesma situação, né, Na mesma precária ali no situação, na lixão. mesma. Até porque o que um príncipe de um reino iria estar fazendo num lixão, né? Sim, A entender, será que ele estava ali bebendo escondido? Não sei, né? Vai que ele estava procurando alguma coisa. sim. E, e ele se compadece do Brook, né? Tal, até que ele começa a cantar junto, brincar, né? E daí é Sim. mostrado que o rei ali, né? O príncipe, ele tinha 21 anos. Ou 21 seja, anos. 10 anos mais velho do que o Brook, né? 10 anos mais velho que o Brook. E o Brook E chama ele feio de pra tio. caramba. E feio. Mas Feio, meu Deus do céu. o Brook, né? Chama ele de velho e ali mostra que ele só tem 21. E outra Uhum. coisa que dá pra perceber é a semelhança dele com Rox, Barba Negra. O nariz, dá pra ver, ó, o formato do nariz é muito parecido com o do Barba Negra. Muito parecido com o jeito que o, que o Oda desenha o Barba Negra, né? Essa fronte aqui, o cabelo muito parecido com o do Rox, assim, aquela cabeleira estiapada, né? Uhum. A Espetada. expressão, sempre uma expressão muito fechada, parecendo estar sempre bravo, né? Aham, Angustiado, uma coisa assim, né? sim, É muita semelhança, né, cara? Não tem tem como semelhança. passar despercebido, não. Que levanta a hipótese do Príncipe Reuven e também do Brook serem do clã Dave, porque agora, quando você olha o Brook criança e o Barba Negra criança lá de God Valley, quando God Valley é destruída, tu vê que o Brook é muito parecido com o Barba Negra também, quando criança, né? Sim, Então, talvez o Oda esteja mostrando, né, dois novos elementos do clã Dave. Claro que a gente já conhecia o Brook, né, mas a gente não ligava ele com o clã Dave, né? A ligação não era possível, né? Ou agora a gente está vendo sendo que o Brook era do West Blue, né, contando mais sobre o passado dele, a gente pode fazer possíveis ligações, né? com certeza, né? E tomara, mano, imagina se o Brook for, né, do Clã Dave. Até porque, cara, o Luffy, ele não escolhe os nakamas dele à toa, né? Sim. Pode ver que ele tem um peixe, um robô, um samurai, né? Eu E vai acho que pegando. assim, a questão do. Porque o Luffy, ele é assim.
ele escolhe os por afinidade, né? Ah, ele gostou do Jinbe, gostou do Frank, mas eu acho que nem como o Joy Boy vive no Luffy, a vontade do Joy Boy vive no Luffy, quem sabe ele esteja, né, criando criando um bando que nem era o bando do Joy Boy do século perdido no momento atual. Porque se tu for pensar, existiam gigantes, o Emif provavelmente era um robô que alguém construiu, e talvez o Frank atual construiu um robô tipo o Emif, coisas assim, entendeu? Devia ter um Homem-Peixe que era muito amigo do Joy Boy, um gigante, e por aí vai. Então meio que tá recriando, tipo, eu acredito que esteja meio que recriando o bando do Joy Boy no momento tal. Eu acredito que o Joy Boy também devia ser muito próximo dos samurais de Wano, então devia ter alguém tipo o Zoro no bando, entendeu? Coisas assim. Sim, né? Fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Do passado pro futuro, o que seria muito Exatamente. legal, né? Ctrl C, Ctrl Seria V. muito legal. Daí o Oda não precisaria ficar sempre voltando com flashbacks e passado e tal, e isso, né? Sim, Deixaria a história muito mais fluida, né? sim. E enquanto nós estamos falando, Rubens, nesse podcast, mano, o que tu me diz da gente comer uma sopa de sapo? Comeria? Uma sopa de sapo? Uma sopa de sapo com gafanhotos? Comeria ou não? Ah, com curry, com o pó de curry do Brook? Mano, qualquer coisa. Não tem frescura aqui, não. E, ó, eu não como, cara. Não. Eu deixo isso pros nossos queridos amigos chineses lá, mano. Comer sapo e essas paradas. Mas o príncipe foi lá e degustou essa sopa maravilhosa do Brook, né? Sim. E ali mostra ele pensando e dá pra ver que ele tá suando ali, olhando pra comida e suando, velho. Dá pra... Lembrando Aí ele, das comidas lá do palácio, fina, e daí agora ele vai ter que comer uma sopinha de sapo. aí, ó. Eita, nós. Ele falou, putz, por que eu vim hoje aqui pra esse lixão, né, cara? Aham. Mas mesmo assim, ele vai, né, deixa a sua nobreza de lado e coloca o sapão pra dentro da boca ali, né? Aham, ali mostra ele chorando, tem lágrimas saindo do olho dele e ele suando. Meu, e ele não pegou tipo um caldinho, não. Ele pegou logo o sapo inteiro, cara, pra dentro. Comeu o sapo. Que bizarro, cara. É, mas isso aí, cara. Isso daí é história, cara. Rica História. de One Piece. Mas enfim, continua ali pra nós, Rubens. Sobre a garrafa ali, o que ele tá segurando. O que? A garrafa que ele tá segurando? Ah, ele virou amigo do Brook, né? Começaram a pescar junto, o Brook sempre cantando. E aqui a gente tem claro, né, tudo, né, mostra a amizade, mas a gente nos dois quadros, em dois desses quatro quadros a gente pode ver coisas muito interessantes. Um é o quadro que ele está segurando duas garrafas e o outro é o quadro que ele está segurando um polvo. Por que esses dois quadros são muito interessantes? Quando você pensa em polvo, é uma criatura do mar. E o polvo, para quem já assistiu Pirata dos Caribes, quem que é o pirata que tem meio que uma cabeça de polvo? Qual é o nome dele? Nos Piratas dos Caribe? Ah, eu não vou lembrar, Rubens. O David Jones. Ah, grande David Jones. Pirata do Caribe, ele tem aquele rosto, né, que é tipo um polvo, né? Sim, sim. E o que o nosso amigo o Príncipe Ruven tá segurando aqui? Um polvão ali, ó. Um polvo. O Oda pode estar assinalando com isso uma conexão com Clã Dave, do David Jones, os descendentes de David Aí, ó. Jones. E outra coisa muito legal é aqui num outro quadro desses quatro, que ele está segurando duas garrafas e a garrafa da mão direita é uma garrafa que está escrito SH1 e tem uma caveira ali. E eu tenho uma visão que eu aprendi né, vendo vídeos, principalmente de tradutores japoneses,
que são japoneses, né, e que conseguem ler o original, que o Shan, na verdade, esse Shan do Shanks, do Shamrock, de Shandora, de Shangara, que são as duas cidades lá que ficavam na ilha de Jaya originalmente, esse Shan pode, na verdade, significar caveira. Por quê? Porque a ilha de Jaya, que foi a ilha que a ilha que o Luffy encontrou o Barba Negra pela primeira vez. Inclusive, né, aí tá mostrando, né, o Luffy encontrou o Barba Negra pela primeira vez e aí tá mostrando um membro do clã Dave, um possível membro do clã Dave, o Rei Reuven. E esse Shan pode significar caveira por quê? Porque a ilha de Jaya era uma caveira. E os olhos da ilha eram as cidades de Shandora e Shangara. Ou seja, esse prefixo Shan estava no início das duas cidades. E, como eu falei, uma foi para o mar, para o fundo do abismo, e outra subiu aos céus. E o Oda pode estar dialogando aí também com a questão da personalidade do próprio Shanks e do Shamrock, que são dois irmãos gêmeos. E Shandora e Shangara possivelmente também eram duas cidades gêmeas. Só que uma foi para o fundo do mar e outra foi para o céu. E isso diz muito também para a própria personalidade do Shanks e do Shamrock, né? Que um é um nobre, embora a mentalidade dele seja uma mentalidade abissal, enquanto um vive na superfície, mas tem uma mentalidade nobre. Então é legal para ver como o Oda brinca com todos esses elementos, né? Uhum. E ele também dá a suposição de que não é só porque eles vieram da mesma linhagem, eles vão seguir caminhos iguais, né? Sim. E Eles vão seguir... caminhos diferentes, podem seguir caminhos diferentes, porque cada um escolhe o que quer. E uma coisa legal é que o Oda fez isso até na própria espada deles. O Shamrock tem a espada do Cerberus e o Shanks tem a espada do Grifo. E tanto o Cerberus quanto o Grifo são criaturas da mitologia grega. Só que o Cerberus é um guardião do submundo, que quando ele é muito dócil com qualquer pessoa que queira entrar no submundo, mas extremamente hostil, né, e cruel com quem quer sair ou quem quer entrar no submundo sem autorização, sem dever estar ali, né? E isso mostra a natureza do governo mundial. Que, né, no caso, quem entrar vai ser tratado docilmente, mas se tu quiser sair ou se tu quiser entrar, tipo, querendo mudar o status quo, querendo mudar o modus operandi do governo mundial, tu vai ser tratado com hostilidade e crueldade. Enquanto o grifo é uma criatura nobre e que é um guardião. Então a Oda colocou a personalidade do Shanks e do Shamrock na própria espada que eles têm. Isso é muito legal de você ver. E outra coisa, seguindo nessa mesma pegada, olha só que legal essa analogia. O grifo é do ar, ou seja, ele voa, né? Sim. Meio que o céu é o lugar dele. Só que o que o Shanks escolhe? O Shanks escolhe estar na terra em vez de estar no céu, enquanto o Shamrock é o contrário. A espada dele e o Cerberus são do inferno, ou seja, na terra, só que ele escolheu estar no céu, né? Em Maria Joyce, né? Sim. Olha que analogia, né? Cara, é realmente muito... Gostou, né, Rubens? Gostou, né, Rubens? É muito... Realmente, para refletir, né? Uhum. Então não é só porque o cara tá lá em Maria Joyce que o cara é uma pessoa boa, né? Não. O cara ou vamos trazer para nossa realidade, não é só porque o cara tá lá no topo, conquistou tudo que conquistou e fez isso às vezes de uma maneira distorcida, né? De uma maneira errada, né? Na verdade, eu acho que o ponto não é nem esse, porque, por exemplo, o Shamrock ele não precisou conquistar nada, porque ele já nasceu um dragão celestial. Tipo, é diferente, por exemplo, eu acho que o Shanks conquistou muito mais do que o Shamrock. Por quê? Porque quando o Shanks, claro, ele foi da tripulação do Rei dos Piratas, mas depois que o Rogers morreu, ele precisou começar como um garoto de 15 anos, claro, muito forte já, né? Mas como um garoto de 15 anos, normal, que precisou juntar sua própria tripulação e até se tornar um imperador.
Então, tipo, na verdade o Shamrock nem conquistou nada, porque ele já nasceu, tipo, um berço, tipo, celestial, né? No caso, já foi um dragão celestial desde nascimento, né? Já Aham. foi. Mas enfim, Rubens, vamos continuar lá. O que acontece que depois disso aqui, o Porto, né? Sim, O Porto, onde o nosso pequeno menininho Brook é pego pelos marinheiros ali, né? Pela sim. marinha, e é espancado, e os marinheiros estão numa busca incessante pelo um tal de pó de curry, né? Pelo Não, nosso. na verdade não é pod curry, é outra coisa que eles estão atrás. Eles estão confundindo com o pod curry, mas eles queriam outra coisa. Aham, Onde está o pó que a gangue mandou você transportar? Aqui não está dizendo o que, que é o pó realmente, mas aí eles dizem que não pode ser só pó de curry, porque não é isso que eles estão procurando, né? Eles devem estar procurando outra coisa, um outro tipo de pó, alguma coisa importante. Mas ali eles, como eles falaram, eles são corruptos, né? Dá pra ver que eles são bem corruptos e que eles tinham pago alguém para informar eles. E alguém de certo dedurou o Brook. Alguém tadinho maldoso nosso também, menino né? Brook. E daí o Brook acabou, no caso, agora amarrado e espancado por uma coisa que ele nem tá envolvido, né? Aham, Realmente. tadinho nosso menininho. Mas, né, o Reuven chega bem na hora para salvá-lo. Inclusive os marinheiros pasmam, né? Ali dá pra ver que eles estão pasmados com o príncipe Reuven, surpresos com aquilo, né? Mas e o legal é pra ver dá pra ver a alegria, o Brook cantando mesmo no momento da morte, né? Pra tornar a morte algo pequeno, né? Uhum. Pô, e uma coisa anterior a essa, antes do rei e da princesa entrarem, olha só, o marinheiro tá prestes a matar o Brook ali, né? E olha o que o Brook fala ali, ó, dos mortos você vai ver, no fim só ossos vamos ser. Será que então ele já previu meio que o futuro dele mesmo, o Brook? Cara, eu não sei, eu não sei. Olha, Talvez. porque o Oda não ia colocar isso à toa ali, como últimas palavras, porque, pô, ele ia ser morto. Essas não, tipo, né, essas últimas palavras não poderiam ser palavras aleatórias. Mas também isso faz sentido, mas eu acredito que o Oda esteja querendo brincar ali com a questão do Brook ser um menino do lixão e o príncipe Elve ser alguém da realeza. E ali a música que o Brook tá tocando, que não importa que se é um rei ou se é um escravo, todo mundo vai ser osso. Então o Oda tá querendo envolver essa temática, né, da importância da humildade. Claro, né, a gente é quem a gente é, mas a importância da humildade, porque quando todos nós morrermos, seremos apenas ossos, né? Com certeza, né, ele tá querendo mostrar que todos somos iguais, independente Sim. dos cargos que nós temos, né. Exatamente. E daí o que que o rei Ruven fala? Vocês só são lixos, né? Um monte de lixo. Tipo, os marinheiros se achando no mais alto escalão, né? Se achando os melhores, mas o rei Ruven vai lá e fala, ó, isso daí que vocês estão se achando aí, vocês são só lixos, só o que vocês estão fazendo com uma criança, né? Sim. Batendo no menino de Isso 11 anos. Não pode tadinho. se Isso é defender. legal pra caramba, né? Pô, e que quadro sensacional, né, cara? Ele e a princesa entrando ali, né? Embora que tudo aponte pra princesa não, né? Ela era capitã real da escolta real. Mas embora tudo aponte pra, na verdade, a Candel ser uma traidora e ser uma cavaleira de Deus infiltrada, né? Mas o frame é legal, claro. O frame é bonito. Até porque as duas espadas que ambos estão segurando parece ser muito semelhante à do Shanks, né? E do Shamrock, né? Exatamente. Exatamente. Então será que foi ela então que foi a causa da destruição de Do, Estéria?
Espero. Seria? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que ela seja um dragão celestial infiltrado, porque lembra que eu falei da. Como tu falou antes de a gente começar, né? Que tu assistiu a segunda temporada do live action. Tu deve ter percebido que a casa de ópera no centro de Logtown, o nome dessa casa de ópera é Manmire. Uhum. E a Gunko a gente já foi mostrado no mangá que ela é da família Manmire. Então provavelmente. E ela é filha da Candel. E o Ruven a gente sabe que não é um dragão celestial. Então, né, isso confirma que a Candel é uma dragão celestial da família Manmire. Toma. E uma coisa legal, cara, é que o nome Manmire no japonês, ele é Manmaya. Ele pode ser dividido em duas partes. Ele pode ser dividido Mama em katakana e Ya em kanji. E Mama seria mãe e Ya seria um kanji Uhum. de ódio, de ressentimento, assim. E daí, fazendo uma tradução, seria Eu odeio minha mãe. Olha que Aí, ó. jogo legal que o Oda fez ali com a palavra, com o nome da família, né? Uhum. Sendo Será que então que a. Como é que é o nome da filha deles? é Shuri, né? Mas daí Será que depois é chamada de Gunko. Não sei ainda não foi Gunko, explicado né? completamente o Será que, motivo, mas ela é chamada de Gunko. uhum. Será que a Shuri, então, não se tornou também um cavaleiro de Deus só para vingar, para se vingar da mãe? Ou algo do tipo, do gênero? Não, cara, porque daí ela não estaria se vingando da mãe. Seria uma vingança se ela tivesse ficado no mundo inferior, né? Não, não vou Não, seguir. Porque se ela. mas, Ah, mas e se ela escolheu, você tá ligado, né? É aquele ditado que diz, né? É que o amigo do meu inimigo é meu amigo. uhum. E se ela se aliou ao Imusama, né? Pra testar e descobrir alguma coisa, ou tentar roubar algum poder, alguma parada assim, entendeu? Minha visão? É, pode ser, mas. Pô, pegou, Rubens. Ah, vem comigo, Rubens. Eu já sei o que é o final do One Piece, cara. Mas. Cri-cri, Hã? cri-cri. 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 É, tu não falou nada? Não, mas o quadro realmente ali do Príncipe Ruven com a capitã da Escota Real, Candel, é muito bonito o quadro, né? Deles Muito legal, né? mandando os marinheiros cruzares. Muito E o legal. estilo, né, cara? O estilo da Candel também é fenomenal, né? Que era aqueles Aham. E olha cabelos aqui uma coisa loiros. que eu só percebi agora vendo, cara. O Rei Ruven usa o Nitório. O que é Nitório? Nitório, o Zoro usa o Santório, que é o estilo de três espadas. O Rei Ruven tá usando o estilo Nitório. Ah, as duas espadas daí, né? Aham, duas espadas, agora que eu percebi, eu nem tinha percebido isso. Aí, ó. Pra tu ver como Tá que é vendo? Cada importante a vez. gente. Cara, e se agora que eu vi que o Reuven tem as duas espadas, e se essas três espadas serem uma do Shanks, uma do Shamrock e uma do Fingarland Garling, do Garling? Pode ser, né? Por que não, né? Quem disse que não? E uma coisa interessante, cara, olha só, talvez não, talvez sim, talvez não. Mas ó, o Oda está se baseando muito na mitologia nórdica para criar o ambiente de Elbaf, né, os personagens, tudo, né, a temática. E na mitologia nórdica tem um lobo chamado Fenrir, que é o lobo do Ragnarok. E o Oda está fazendo esse negócio do Ragnarok, ele misturando muitos elementos do Ragnarok, do Apocalipse nórdico com o Elbaf, porque está chegando no final de One Piece, né? Até o próprio embate com o Imu fala isso. O Luffy vai lutar contra o Imu, cara. Então não tem, é tipo, tá mostrando que tá chegando no clímax mesmo da obra, né? Mas e se o Fenrir, se o caso Fenrir na mitologia nórdica tinha dois filhos, o Skoll e o Hat. Um perseguia o sol e um perseguia o lobo. Um perseguia o sol e outro perseguia a lua. E se o Oda tá fazendo que o Fenrir seja a espada do Garling seja o Fenrir
E no caso ele tem dois filhos, né? O Shanks e o Shamrock, simbolizando o Skoll e o Hatch. Ele meio que querendo fazer uma referência à mitologia nórdica com esses três personagens. E a espada, cada um carrega uma espada que tem um ser místico, né? A fruta de um ser místico, de um ser mitológico. Faz sentido, né? Sim, porque daí o Shanks perseguiria o Sol, né? Que seria o Luffy. E o Shamrock perseguiria a Lua, que seria o Imusama, né? Sim. Toma, Rubens! Ah, Verdade. comigo, Rubens. Verdade. E a gente sabe que o Garland tem uma espada, só que não dá detalhes ainda, só mostra, porque ainda não aprofundou o Garland ainda. Só mostrou lá ele em Mariejoa, sentado numa cadeira, né, conversando, falando com o Harald. E, e ele tem uma espada, né? Só que não dá mais detalhes maiores sobre o que é aquela espada, se tem alguma Akuma no Mi ou se é só uma espada normal, né? E, pô, o cabelão dele, né, cara? É o O cabelão cabelão que ele dele. tem, né? Ele é bem tipo um formato de lua, né? Uhum. Mas enfim, é, aí depois eles salvam ali, né? O Brook, né? Aham. O rei fica super feliz, né? Ele até fala, não sei o que faria se você morresse, né? Ou seja, quer dizer que eles criaram um vínculo de irmãos, né? Tanto que o Vínculo de Brook chama ele de Aniki. irmãozão, né? Agora tá explicado por que o Luffy tinha uma intimidade tão grande com o rei, né? Porque em vez de ele chamar de majestade, chamava ele de Aniki, Aniki, de, né? de irmão mais velho. Porque eles tinham essa ligação desde quando o Brook era uma criança. Aí, ó. E pô, esse final aqui é bem tranquilo até, né? Sim, Também o capítulo foi intenso, né? O Brook apanhou pra caramba. Aí eles estão ali na mansão tal, né? E daí agora o Brook se sente acolhido, né? Ele foi acolhido pela família, né? Pelo sim, rei e tudo mais, né? Agora ele vai poder fazer o que ele tanto ama, né? Que é ficar perto da princesa primeiro, né? sim. E depois tocar a música, né? Depois tocar. Agora vai Aí, ter ó. uma vida de rei, né? Toma. E olha só que legal essa imagem aqui da Candel, né? Mostra ela e tu vê o Dom, tu vê esse Dom aqui? Aparece a plaquinha dela, Reino de Espéria, Capitã da Guarda Real Candel, e aparece esse Dom aqui, escrito em katakana. Uhum. E tu sabe o que esse Dom tem de peculiar? Que é usado nas óperas, né? É usado o único personagem, porque o Oda quando vai apresentar um personagem, quase todas as vezes aparece esse dom. Só que o único personagem que o estilo da letra é igual ao estilo da letra que está aparecendo aqui é quando o Mihawk é apresentado. Hum, O Mihawk. Milauquinho. O Dracula e Mihawk. E isso reforça que o Mihawk seja da família Momayer. Só que não para por aí. A gente sabe, né, que o Mihawk, o nome dele é Dracula Mihawk. E o nome Draculi vem do romeno que significa filho do diabo ou filho do dragão. E o Imu foi apresentado, né, como tendo a fruta do diabo. E o Imu, ao mesmo tempo, ele tem uma ligação muito forte com a Gunko. Muito forte, muito diferente com a Gunko, né? E a Gunko é filha da Rainha Candel. E isso leva a hipótese a pensar que é possível que o Mihawk seja filho da Gunko com o Imu. O que tu acha? Faz sentido? Eu acho que. Eu acho que. Acho que é uma loucura, né? Mas. Contudo, se isso for verdade, né? Por que não? Daí, e uma coisa legal, ó. O Shanks também é um dragão celestial. Outra coisa, o Shanks também é um dragão celestial, né? Aham. E o Shanks, ele é da família Figarland, que é do Garling. Uhum. E dá pra ver que
A família Figarlen e a família Mamayer são duas famílias muito poderosas dentro dos 20, que meio que podem ser rivais e rivalizar para ver quem que vai ser o capitão, né, o comandante supremo da, dos Cavaleiros de Deus. E você sabe que existe uma rivalidade entre Mihawk e Shanks, sendo que os dois são possivelmente... O Shanks a gente já sabe, né, que é um dragão celestial, mas o Mihawk também sendo possivelmente um dragão celestial. Aí, ó. E outra coisa, o nome Mihawk, o Hulk, esse Hulk do nome, significa falcão. E tem um Mi, que é uma nota musical. E o Doflamingo também é um dragão celestial, que a gente já sabe, né? Que o Doflamingo é um dragão celestial. Flamingo é o nome de um animal. E antes desse nome tem um Dó, que também é uma nota musical. Então, será que o Oda não colocou esses nomes do Mihawk e do Doflamingo sendo uma nota musical e um animal procedendo uma nota musical como uma pista de que os dois são dragões celestiais? Olha, pode ser, né? Pra fazer a junção, né? Sim, sim. Dó, Ré, Mi, né? Sim. E a gente vai descobrindo mais das famílias dos 20 reinos. A gente ainda não sabe todas, né? Mas a gente já sabe, Dom Quixote, a família Dom Quixote, né? Que é a do Doflamingo e tal. A família Mamayer, a família Figarland. E a gente vai descobrindo aos poucos mais e mais. E querendo ou não, são personagens ainda que vão ter que reaparecer na obra, né? Uhum. Doflamingo, Mihawk, Enel. Sim. São personagens que vieram, né? E simplesmente sumiram. Sim. Então eles vão ter que aparecer de novo, né, Rubens? Tem que aparecer, porque a história precisa dessas pessoas. E a gente quer ver esses caras aí de novo na história, né? Pelo amor de Deus. E uma coisa, ó, no caso, a Candelce não é uma Cavaleira de Deus, mas o Oda tá desenhando ela sempre com casaco. Não tá desenhando ela com os braços nus. Ela sempre tá com casaco. Então ela pode ter aquela marca, né, do mar abissal, mar profundo e tal, mas devido a ela estar usando o casaco, não aparece, né? Pra quem é o leitor, pro leitor ver, né? O casaco, a capa, até mesmo usando luva, né? Ela também tá usando luva. Sim. Bastante coisinhas assim que se a gente não prestar atenção vai passar despercebido, né? Sim. Ainda bem que vocês têm o maior podcast, né? Que vai ser ainda o maior podcast, o Nirvana Cast, né, Rubem? O maior podcast de One Piece do mundo. E o canal vai ser o maior canal de One Piece do mundo também. Aí, ó. Ainda bem, cara, vocês têm que deixar o like aí pra nós, cara. Vocês têm que se inscrever, compartilhar, porque o que nós estamos falando pra vocês, cara, nem o chat GPT vai saber dizer, né, Rubens? Sim, sim. E vocês mesmos, quem estiver assistindo, pode deixar nos comentários se você acha que viu alguma coisa que a gente não conseguiu ver, que tem alguma conexão aí, que a gente não conseguiu fazer, pode ajudar a gente, porque a gente é uma comunidade, né? Às vezes a gente vai aprender junto nessa caminhada até Laugh Tale. Somos um bando, né? Fazemos parte da mesma tripulação, né? Da mesma tripulação. Tá lá. E aí, tu tem mais alguma coisa pra eu pontuar? Porque pra mim, cara, revelador. Um capítulo com um tom emocional bem forte. Verdade. Então finalize aí pra nós, Rubens. Finalize aí. Então tá, meus amigos, foi esse é o capítulo 1184, o quinto episódio de Nirvana Cast. Nos vemos no capítulo 1185, já semana que vem, com novas conexões, com novas revelações. E a gente espera vocês para prosseguir até chegar em Laugh Tale. Em Laugh Tale, na última ilha. É isso aí, gurizada. Não esquece de acessar a loja aqui parceira, né? A tal da Lampert, se vocês não conhecem. Uma loja aí de
suplementos, uma loja nova no mercado, né, Rubens? Trazendo bastante inovação aí, né? No mundo Sim, fitness. mundo fitness, É, camisetas esportivas, roupas esportivas, suplementos, suplemento prebiótico agora, né? Que é um alimento para as bactérias boas do intestino, para melhorar o funcionamento intestinal. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês ir lá e visitarem o nosso site e comprarem, né? Se assim for da vontade de vocês. Mas vale a pena, vale a pena. Tem muita vantagem é, usar Lamport. e vai estar ajudando os gurizes, né, a não passar fome até chegar em Left Tail. Sim, sim. Mas é isso então, gurizada. Tamo junto. Valeu, falou. Falou, falou. Cortou, meu Deus, Rubens. Tá gravando? Gravou?